Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live da MOB, nessa vez num dia especial, com uma participação especial. Nós vamos abrir uma sequência de entrevistas com pessoas que são importantes para nós, que são referências em constelação familiar, em outras técnicas também. E hoje nós vamos convidar a nossa querida professora Celene Taumaturgo. Eu vou falar um pouco. I'm gonna speak a little bit in English because my friend Steve from Canada is online with us. Hello, my dear friend Steve. Hi, Steven! I miss you very much, my friend. I wish we can see each other very soon in Vancouver. Nós então estamos aqui, eu sou Lilian Werneck, Eu sou o Kael. nós somos da MOB e vamos hoje começar, como o Caio falou, a série MOB e participação especial. Vamos trazer pessoas muito queridas e importantes, especialistas em temas que são pertinentes ao nosso trabalho, as coisas que a gente gosta de compartilhar e de aprender. E nesse primeiro capítulo, vamos dizer assim, nesse primeiro episódio, nós escolhemos uma pessoa que é muito especial pra gente. Ela daqui a pouquinho vai entrar aqui e nós já vamos chamá-la. Celene Taumaturgo, como uma amiga nossa chamou a mestre das mestras, a Paulinha Rocha falou assim, amanhã eu vou assistir, a mestre das mestras. Celene é uma pessoa que faz parte da nossa formação como consteladores, né? Nos ofereceu um curso de especialização em atendimento com bonecos e âncoras, que para mim fez toda a diferença. Para mim também, foi muito importante ter participado dessa aula, dessa pós-graduação que a gente fez com a Celene nesse curso de bonecos e âncoras. Curso de especialização. Além de um curso que nós também oferecemos com ela aqui em Juiz de Fora no passado, antes da gente ir para Portugal, que foi a cinesiologia quântica aplicada às constelações familiares. Então, assim, a Celene como eu falei no começo do vídeo, ela é uma referência para nós. A Celene é uma referência de constelação familiar no Brasil. E nós vamos abrir essas nossas entrevistas todas as quintas-feiras, às 11h30 da manhã. Então, as nossas lives continuam às terças-feiras, às 5h30 da tarde aqui no Brasil. 21 horas 21 em Portugal. horas em Portugal. E às quintas-feiras vamos ter essas entrevistas MOB e convidados. Isso às 11h30 da manhã, sendo que hoje nós fazemos uma participação muito especial às 5 horas da tarde, lá no Instagram, @belacura_constela, a convite da Celina Furtado e da Vanessa Almeida. Vamos falar sobre um novo olhar sobre os relacionamentos, já que estamos nessa semana, né, do amor. Então, além dessa live de agora, nós estaremos às 17 horas participando da live especial também de Celina e de Vanessa, da Bela Cura. Eu quero aproveitar porque acabou de entrar uma outra referência assim, de constelação de ser humano para nós, querida. que é a Gal Santana, do Fluir na Leveza, que também é uma consteladora referência de constelações no Brasil, é uma referência para nós. Então, Gal, aproveitar que você está aí, quero já te fazer um convite para você estar conosco numa quinta-feira às 11h30 da manhã, MOB e Gal Santana, já vou fazer o convite. A gente depois manda mensagem no inbox pra gente combinar direitinho. Então já pensa uma data para poder estar conosco falando do Fluir da Leveza, que é o seu trabalho e que vem desenvolvendo também com muito amor. Nós temos muita sorte de termos na nossa história professoras e professores que foram tão importantes e ao mesmo tempo tão amigos, tão parceiros e parceiras. E a Gal e a Celene são assim, ó, são amiguinhas também. E a Celene acabou de entrar, então eu já vou pedir para a Celene, querida, seja bem-vinda, por favor envie o seu convite para que a gente possa te aceitar aqui na nossa live. Já te aceitei na minha vida, agora eu preciso te aceitar na minha live. Então, Celene, por favor, deixa eu ver aqui qual que é o convite que aparece. Esse foi o que a Gal nos enviou e a gente não pôde aceitar. Acho que eu consigo fazer. Não sei se a gente consegue chamar a Gal, a Celene, para entrar. Olha, já estou convidada. Então, muito obrigada pela sua presença nessa manhã de hoje. Ai, que linda! Ai, deixa eu soltar os cabelos.
Para as minhas amigas queridas, um bom dia. Bom dia! Parceiras adoradas do coração. Vou falar para vocês que essa animação da Selene agora são 11h30 da manhã, mas ela acontece também 7 horas da manhã, porque a gente já teve Selene na nossa casa, e a bichinha acorda assim, ó, ligada no 220. Assim. 220. Não dá para parar, minha filha. Se você parar, você apaga. É verdade. A vida é isso, né? O tempo todo você está em mudança e transformação. E a gente tem que acompanhar o ritmo, né? Esse é o universo. Que bom. Muito obrigada, Selene, pela sua grande participação nessa nossa live de hoje, que é especial. Obrigada por aceitar o nosso convite e por partilhar aqui com a gente tanta sabedoria. Eu te admiro muito sempre, desde o momento em que te conheci. Você é uma pessoa muito importante na minha vida, porque, gente, as constelações da Selene são inesquecíveis. Então, as constelações que eu fiz com ela foram muito marcantes e transformadoras na minha vida, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Vou pedir para a Selene se apresentar, mas antes vou dar uma palhinha. Selene oferece, além do trabalho e do atendimento com as constelações familiares, constelações sistêmicas, constelações organizacionais, ela oferece também atendimentos em cinesiologia quântica, e ela é uma das maiores formadoras de consteladores e terapeutas do Brasil e do mundo, que já também oferece oficinas e cursos lá fora. Inclusive, quando nós estávamos em Portugal, recebemos a Selene lá em Braga, fizemos um trabalho muito bacana no final de semana lá com os nossos amigos portugueses. Nos encontramos no congresso, o primeiro congresso de constelações de Lisboa, foi inesquecível. Verdade. Então, Selene, muito obrigada por estar aqui. Quero pedir para você falar um pouco de si, trazer um pouco para quem ainda não te conhece, dessa sua energia. Tá bom, meus amores. Muito obrigada por essa parceria. É sempre bom ter vocês perto, que vocês são... sabe aquele bichinho furão que vai furando as coisas e vai abrindo espaço? Que bom. Eu acho isso muito bacana, porque vocês são jovens, estão começando, né, são muito interessadas, né, nesse saber, né? E cada vez mais vocês agregam conhecimento. E a vida é isso, a gente não pode parar. Eu já estou na melhor idade, né? E eu não paro de estudar. Agora mesmo estou fazendo uma formação nova. O ano passado fiz pós-graduação em constelação, apesar de ser docente por notório saber. Eu disse, não adianta você ser docente por notório saber se você não tem a graduação na sua mão, né? Então, eu resolvi fazer e fiz. Então, eu acho que a gente tem que estar nesse movimento o tempo todo. Fiz comunicação social, mas como boa geminiana, eu não paro de buscar e de estudar. Então, é isso, né, Selene? Nós somos geminianos e comunicadoras, então isso tem um vínculo, já um campo já muito interessante. E eu sou de Áries e me lasquei, né? Você é de Áries? Eu também sou. Selene, eu sou do dia 1º de abril. Áries. Eu sou do dia 1º de abril, eu sou do dia da mentira. Sabe por que eu nasci no dia da mentira? Agora entendi tudo. Sabe por que eu nasci no dia da mentira? Porque eu sou bom demais para ser verdade, Selene. É verdade. Aí eu concordo com você. Então, gente, há 30 anos atrás eu conheci a cinesiologia no TOT, depois no 3 em 1, que é uma escola americana, e trabalhei com isso durante muito tempo, que é um trabalho de pensamento sistêmico, porque ele usa o tônus muscular, que, aliás, vocês abriram espaço em Juiz de Fora para eu levar esse movimento da cinesiologia no campo das constelações. Essas meninas gostam dessas novidades, eu acho que isso é importante para a gente agregar mais conhecimento, mais saber e mais experiência aos nossos trabalhos. E saber que a gente tem outras ferramentas que podem agregar conhecimento e podem trazer informações profundas e importantes a respeito dos nossos clientes, né? Que eles serão os melhores e beneficiados com isso, né? Selene, você vê que os nossos constelantes, eles trazem um reflexo da nossa dor, da nossa sombra? Ah, sim, com certeza. Graças a Deus. Há 30 anos que eu me trabalho através deles. Eu agradeço
todos os dias, cada cliente que chega até mim. Imagina quanta gente já não trabalhei, né? É uma economia cósmica, não é? Esse encontro, assim, entre o constelante e o constelado, as nossas dores poderem ser curadas de alguma forma em níveis diferentes, a gente ir seguindo. O próprio Bert, num dos últimos livros dele, ele fala sobre uma constelação que a Sophie fez para ele, que ele podia ainda ver coisas da mãe dele, de sombras que ele teve. Então, eu queria já entrar nesse trabalho que você traz, que é o Curar o Curador, já para a gente quebrar essa ideia de que o facilitador em constelação é a pessoa mais bem resolvida da vida dela. Lê do engano, né? Gente, está encarnado, tem família, tem problema. Você não é Deus, nunca vai ser, né? Então, você tem que ter essa humildade de se trabalhar constantemente, porque nós somos... Hoje, aliás, eu vou falar na minha live às 20 horas, que toda quinta-feira eu faço uma live. E hoje o tema é Arquivos do Medo. Então, eu vou aprofundar no subconsciente e vou falar um pouco dessa dinâmica sistêmica, né, do passado, daquilo que você repete, de como você reage no momento presente, né? Então, assim, eu nessa técnica nova que eu estou fazendo, que é a constelação fluvial, eu resolvi fazer essa temática porque é uma coisa nova e eu achei muito interessante porque ela parece muito com a cinesiologia, que é mais que a constelação. A gente vê que tem muito constelador que gosta de mexer o caldeirão e manipular o campo, e isso não é constelação, né? Então, assim, você não dá conta de resolver aquele problema porque você ainda não resolveu o seu, ainda não olhou o seu, então você quer manipular com palavrinhas, com atitudes. Isso não é constelação. Desculpe, gente, trabalho com constelação há 20 anos, há 22 anos que eu estou no campo da constelação, com Bert Helling, com várias formações que eu fiz ao longo de tanto, porque não dá para você trabalhar sem ter essa formação. Então, quanto mais você fizer, mais embasamento você tem, mais você pode oferecer para o seu cliente, porque ele só vai buscar a nível da tua capacidade de oferecer, não é? Exatamente. Então, assim, se você tem pouco, você oferece pouco, e ele pede pouco, né? Quanto mais você tem de sabedoria, de cabedal, de conhecimento, mais o teu cliente vai pedir, né? O campo pede, não é o cliente, é o campo dele que pede. Então, por isso, alguns anos atrás, até eu comecei aí em Juiz de Fora, com o Cris e o Valnei, né? Nossos amigos também, queridos, e o Valnei que já se foi, nós fizemos o primeiro grupo de formação. Eu resolvi fazer esse grupo que eu chamo de Curar o Curador. Por que eu botei esse título? Exatamente para forçar uma barra do facilitador se trabalhar. Porque você tem que olhar, primeiro que um facilitador que não tomou pai e mãe não pode ser facilitador, desculpe. A primeira dica, tomar pai e mãe. Pronto, falei. Se o constelador não tomou pai e mãe, não é constelador. Esquece. Procura outra profissão, vai fazer outra coisa, entendeu? Vai fazer salgadinho para fora, que é melhor. Constelador que nunca se constelou, Selene, a gente já viu isso em várias situações, muitas pessoas que estão se formando em constelação. Não é criticar a formação de outras pessoas, mas eu e Lília, pelo menos, nós sempre tivemos uma postura de que eu como constelador, eu tenho que ir no campo primeiro. Eu tenho que sentir o meu campo, eu tenho que saber quais são as minhas limitações, eu tenho que saber onde estão as minhas dores, até porque eu, na minha vida, já percebi que muitas das minhas dores vinham camufladas de alegria, de contentamento, de excessos. Exatamente. E aí, eu e Lília, a gente ainda cheira a leite nas constelações, né? Tem 8, 9 anos que nós começamos a nos tratar com as constelações, e tem uns 4 anos, vai fazer 5 anos que nós nos formamos. Então, assim, eu pude ver nesse trabalho, antes de me tornar constelador, e depois também, o quanto que o campo é generoso comigo e mostrou a profundidade das minhas dores. Exato. Então, Selene, traz pra gente, por favor, como é que é, então, esse processo? Primeiro, como que você
Como que ele te Então, propõe o curador? desculpe, eu não ouvi. Você falou, então, que o primeiro passo é tomar pai e mãe. E aí? É, isso aí. Então, assim, para você ter essa formação, você pode ter feito várias formações, mas não adianta você ir ter a teoria e não ter praticado. Para começar, você tem que praticar, né? E praticar em si, começando a se trabalhar, havendo as suas necessidades, os seus relacionamentos, né, a sua família, olhando os excluídos, olhando como é que está esse movimento na tua vida, os teus filhos, o teu marido, como é que você olha, como é que você vê a família do seu marido ou da sua esposa. Você tem que saber exatamente como é que você está nessa seara. Se você tem acordado dentro de você, se você não tem preconceitos, se você não tem julgamentos, porque como é que você vai trabalhar? Eu escolher quem você vai trabalhar? Eu não trabalho quem é estuprador, eu não trabalho quem é pedófilo, eu não trabalho quem é assassino. Pô, o cara pode estar precisando de uma alma, gente. A gente não sabe o que está por trás disso. Então, assim, você não pode escolher, mas você tem que estar bem resolvido dentro de você para poder aceitar esse movimento na tua vida. Mas aí é porque eu tenho pedofilia, porque eu tenho assassino? Possivelmente deve ter. Você tem ideia de quanta gente lá atrás tem atrás de você? Meu Deus do céu, por que você é a cereja do bolo? Exatamente. Entendeu? E mesmo que você não tenha esse tipo de agressor, você vai ter vítimas. E se você tem as vítimas, você tem os agressores também. Então, e eles fazem parte. Né? Segundo Bert, o perpetrador e o perpetrado passam a pertencer ao mesmo campo familiar. Então, desculpe, esquece, porque você não é a cereja do bolo. Eu falo assim que problemas familiares acontecem igual louça na pia. Enquanto houver vida, haverá louça. Enquanto houver família, haverão sintomas, problemas e soluções, principalmente. E temos que lavar. E lavar significa limpar, ressignificar, acordar, harmonizar, solucionar, botar ordem aonde está em desordem. Né? E para isso não tem jeito, você tem que olhar. Não quero nem ver. Né? Eu me lembro de uma pessoa que dizia assim, eu não vou lá no asilo ver a minha mãe porque eu fico passando mal. O importante é ver, né? Essa é a realidade. Claro, primeiro já deixou a mãe no asilo, tudo bem. Segundo, não vai ver porque você passa mal e ela que está lá sozinha, sem a família, sem carinho, sem amor. Sabe, assim, a cabeça, eu não sei, é uma seara, né? Essa cabeça das pessoas são compartimentadas, né? E são muitos compartimentos. E você não pode ter Aí você tem que olhar para essa pessoa e dizer assim, escuta, mas ela deve estar passando muito mais mal porque ela não vê a filha dela, né? Então você tem que fazer ela enxergar como o outro. De que forma você vai enxergar como o outro? Sem sentir. Né? Só achando que você está botando ordem, mas você não está sentindo. Você não se coloca nunca no lugar do outro. Você nunca acha que o outro tem aquele sentimento. Não. Porque se você não tem, o outro não tem. Não é bem assim que a banda toca. Então, nós somos muito diferentes. Então, curar o curador seria, basicamente, uma formação que todos têm que estar trabalhados nas suas questões mais primárias. Na sua empresa, no seu dinheiro, no seu relacionamento, no pai e mãe, naqueles sintomas que você tem que estão te incomodando. Eu, na sexta-feira, fui agraciada no curso com uma constelação. Que, olha, sinceramente, fiquei surpresa. Eu tô com extrasístoles, né, que começou lá em Lisboa, com aquela coisa, lembra? No meio do congresso. Hein? Coração demais. Você deu um susto na gente, na Adriana, coitada. Beijo, Adriana, está aqui com a gente hoje também. Então, eu tive aqueles piripacos todos lá. Eu já sabia de antemão que alguma coisa ia rolar, mas não tinha notícia do que era. E depois que eu voltei de lá, eu comecei a sentir um incômodo, como se tivesse um motor no coração, né?
E a pressão, que há muito tempo eu trabalho, porque a vida da gente, criar filho sozinho e correr para dar sustento e mais não sei o quê, você acaba sobrecarregando. E não tem outra coisa para fazer. Isso aqui é uma máquina, né? Por mais que você se trabalhe, existe um desgaste físico, que pela minha idade, que eu não vou dizer qual é, a melhor. É normal, né, meu bem? Vamos combinar que a gente não é de ferro. E aí reconhecer isso é importante, né, Selene? Reconhecer que você não é de ferro, que você também é um ser humano, que você tem suas dores, que você precisa, não vou falar de você, né? Que eu sou um ser humano, que eu preciso olhar para as minhas dores e que não existe um nível de conhecimento. Esse nível ele vai sempre sendo superado, ele vai sempre aumentando esse limite de conhecimento. As nossas limitações elas vão se expandindo conosco. Uma pessoa perguntou aqui, então, constelar é constantemente? Sim. Sim. Constelar é constantemente. A gente não constela só uma vez. A gente constela um tema por vez, mas são vários temas, são várias questões, né? Nossa Senhora, nós somos um saco sem fundo, como diz o outro, né? Existem algumas linhas de consteladores que dizem que uma única constelação é o suficiente. Eu acredito que para algumas pessoas, vivenciar uma constelação uma única vez, às vezes é o suficiente, mas eu percebo que nas constelações eu encontrei um caminho de trabalho pessoal. Ou seja, eu percebi, tanto nas minhas representações quanto nas minhas constelações, que existia uma história vigente ali, que tem uma narrativa que me auxilia a olhar bem para as minhas dores. Eu jamais, a Lília falou isso no começo da live, eu acho que você não escutou, Selene. Você fez constelações, nós vivenciamos constelações, campos com você, onde você nos constelou, que foram muito profundos esse contato, pelo menos minhas dores lá da minha alma, inesquecíveis. O último movimento que eu me lembro que a gente fez, que você fez por mim, que foi até no dia do meu aniversário ano passado, quando você esteve aqui em Juiz de Fora, no programa de Cinesiologia aplicada às constelações, o curso que você ofereceu aqui, que você nos proporcionou ao grupo um renascimento, e tudo aquilo aconteceu, e eu lembro de quando você chegou e você tocou em mim, aquilo me trouxe para o seu colo, ou seja, você também teve um amor e um respeito pela minha dor, você não quis tirar a minha dor. Você, como consteladora, se colocou no seu lugar, entrou também como representante e me acolheu, e aquilo trouxe para minha alma um sustento tão forte que, quando eu estive lá em Portugal, podemos recriar aquilo e eu sustentar o meu lugar. Para quem não sabe, a minha dor é com a minha mãe. Até parece que, né, disse assim, mas eu não tenho mãe. Como você não tem mãe? Você não é filho de chocadeira? Até essa semana eu estava aqui arrumando, porque eu estou entregando meu consultório aqui no Rio, porque não faz mais sentido, né? Está 3 meses parado, então vamos mudar o rumo da conversa agora. E aí eu achei umas fotos, inclusive uma foto em que nós duas estamos num trabalho ainda lá na Constellare, acho que foi o seu primeiro contato com a sua mãe. E alguém fotografou aquilo. Gente, aquela foto tá tão bonita. E por acaso eu fui a mãe de novo. Eu adoro ser minha mãe, Selene. Tem alguma coisa. Já te adotei, Caio, já te adotei. Mamãe Selene. Mamãe Selene, você vai ter que arrumar. Agora eu não sou mais a vovó sistêmica, né? Eu sou a mamãe Selene. Bom, você sempre foi a mamãe Selene. Eu me lembro também o quanto que eu quero falar sobre isso, porque isso é muito importante. O quanto que, às vezes, uma constelação com um formador, que é diferente de ser simplesmente um constelador, para quem está entrando nessa profissão, o quanto que isso faz diferença. Na especialização que você fez aqui na Constellare, você fez um campo para mim com bonecos, que também foi inesquecível, que trabalhou o meu joelho. E o retorno que eu tive disso foi praticamente imediato. Meu joelho desinchou, eu procurei o fisioterapeuta, eu consegui resolver as minhas questões, as questões que eu tinha para não me tratar.
E o que mais me impressionou, além disso, foi que na semana seguinte, quando nós terminamos o seu curso, Selene, nós fizemos 6 constelações. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Nós, como consteladores, tivemos a oportunidade de ter aberto um campo que foi a partir dos trabalhos que você desenvolveu. Então, eu vejo isso. O constelador, ele trabalha como formador, né, um formador de constelações, ele trabalha questões exatamente para abrir esse espaço para que os constelantes que estão trabalhando aquilo venham. Então, eu percebi, tinha ouvido falar disso e aconteceu exatamente isso. Foi em 2016? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Selene, como que é esse processo de abrir o campo. Então, eu estou trabalhando a minha questão e, de repente, eu começo a trabalhar aquilo na formação, eu me formo, e aí vem alguém que traz essa questão de novo para mim. Para ver se você realmente está olhando, se aquilo ficou incorporado dentro de você, se você realmente entendeu o recado, né? Porque uma coisa é mental, outra coisa é existencial, é do sentir, é da sua essência, porque você tem 2 escolhas na vida. Uma é a escolha de viver e outra é a escolha de morrer, né? E hoje eu também vou falar um pouco sobre isso, que é importante, porque você sabe que você nasceu, que você vai ter uma vida e você vai morrer. Essa é a única verdade que nós sabemos. Então, assim, o que é importante você deixar de legado? E na hora que você dá uma formação, você quer ver o quê? Os seus alunos repetindo um trabalho bacana, que você acredita. Isso é o que eu acho. Então, assim, não estou falando mal também de formadores, porque eu não tenho, assim, base para falar de ninguém. Mas eu sei que me chegam pessoas que chegam, mas que eu fiz uma constelação e eu saí pior e degringolou tudo. Eu digo, o que aconteceu, né? Então, assim, tem que ter cuidado. Como eu disse num grupo no outro dia, e as pessoas não gostaram muito, mas eu acho isso importante. Gente, você vai fazer uma cirurgia, você vai dar o seu pescoço para qualquer cirurgião? Então você vai dar a sua família para qualquer constelador? Aquele que se formou ontem, que ainda não fez nem meia dúzia de constelação? Não é assim. Então, para que eu fiz isso daqui? Isso aqui eu fiz para ajudar os meus alunos. Então, assim, formou comigo, pode sair constelando que o cara tá bom. Entendeu? Senão, não dá. O cara tem que ter essa base, ele tem que ter essa base de trabalho por si mesmo. É o básico que a gente precisa. Ó, a gente nem é fã da Selene, ó. Nem é fã, tá? Selene, se tem mais algum livro além desses, a gente quer, tá? Enfim, mas a gente tem só os 3. Esse ano vai sair mais um. Mas vai sair uma coisa mais importante ainda. Eu estou fazendo... Oi? Dedicatória? Com certeza. Eu estou criando uma coisa que é uma constelação diferenciada para ser feita online. Ah, que ótimo. Fala um pouco sobre isso, Selene, porque não, isso é surpresa ainda. Ainda está... Fala só sobre o atendimento online. Então vamos trazer um pouco essa questão desse novo olhar. Uma pessoa perguntou aqui 2 coisas que eu quero aproveitar e te passar. Primeiro, como que a gente sabe que tomou pai e mãe? Então a gente fala um pouquinho sobre isso depois. E outra, perguntou se você ia passar a fazer atendimentos online. Traz um parâmetro do seu ponto de vista, como que vai ficar essa história das constelações? Olha, eu sempre fiz atendimento online, né? Agora ele intensificou. Eu atendo exterior, interior, atendo Brasil, que é grande pra caramba, né? E eu tenho atendido direto online, tanto cinesiologia quântica como constelação. Tenho feito muita constelação agora. Então, assim, e as pessoas estão me pedindo para fazer esse curso online específico para ensinar as pessoas a atender dentro de online, dentro da telinha. Como é que faz isso? Como é que não faz? Como é que tipo de atendimento? Como é que a gente pode acessar o outro? Então, eu estou montando um cursinho que a gente deve começar agora em julho, se Deus quiser,
né? E que vai ser feito presencial. Eu não quero fazer filmagem, porque eu quero fazer com que as pessoas me façam perguntas e a gente tire todo esse momento. Então vai ser assim, tipo 4 horas por dia mesmo, né? No Zoom, e nós vamos fechar um grupo de pessoas e vamos fazer esse curso. Para que as pessoas... Nós fazemos constelação online também, desde quando nós nos formamos. Então, foi mais um aprendizado, a gente foi fazendo, não tivemos um professor para nos ensinar a fazer a constelação online, mas fomos nos adaptando e percebendo a amplitude que é o campo. A distância realmente não faz diferença, porque nós aqui no Brasil atendemos pessoas de outros países, pessoas aqui no Brasil. Quando estávamos em Portugal, atendíamos também, né, em várias regiões. Mas eu queria, antes da gente continuar essa conversa, eu acho muito importante falar sobre o curar o curador e desmistificar muitas posições e posturas que não só alguns consteladores têm, mas alguns constelantes vêm buscar ajuda. E aí entram as ordens da ajuda sobre a questão do curador, né? Do curador se colocar no seu lugar. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Eu gosto de quebrar estigmas, entende? Quebrar os paradigmas. E também aquela coisa técnica que acha que é só assim, né? Então, assim, a questão da ajuda é uma coisa muito séria, né? Primeiro, que você só pode dar aquilo que você tem. E segundo, que você não pode invadir o espaço, né? Você não pode ser uma pessoa invasiva mesmo, né? Não digo abusiva, mas seria invadir uma seara que não é sua, ou achar que você pode fazer pelo outro mesmo que ele não esteja te pedindo para fazer alguma coisa, né? Porque quem é que vai carregar a mala? É você ou ele? Né? Então, tem que ficar muito claro qual é a questão. A gente não pode trabalhar filho? Pode trabalhar filho, sim. Pode trabalhar qual é a minha questão, minha preocupação em relação ao filho. O filho está se drogando. Ele não está com cabeça para procurar um trabalho. Então, assim, você tem que se trabalhar, e trabalhar o seu medo em relação a isso, o seu sentimento em relação a isso, a sua tristeza, seja lá o que for, isso deve estar preso no teu campo familiar. E você não pode esquecer que quando você casa e tem filhos, você assumiu a família do marido, ele assumiu a sua. Então, isso é um pacote só. E esse filho está a serviço de quem? Né? Para salvar quem nesse campo da família? Pai ou mãe? Então, é preciso que a gente coloque o mínimo de ordem, né, nesse campo. Ah, Selene, mas como é você que vai colocar? Não, o fenômeno vai te mostrar qual é o caminho que você vai atuar. Com respeito, o caminho, o campo, ele se abre para aquilo que é prioritário do campo do seu cliente. Então, se você tem dentro da sua cabeça um mapinha, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, desculpe, isso não é constelação. Isso é outra coisa. Mas é narrativa histórica. Criar algo e esquecer do fenômeno. Isso é cinema. O fenômeno é muito importante, né, Selene? Não é? Nossa, respeito ao campo do outro é tudo, né? Para mim, constelação é fenômeno. E é o campo que mostra para você a ajuda que ele precisa. E você dá para ele aquilo que ele te pede. Você oferece a ele e observa o campo, qual é a direção que ele toma. E o que ele aceita e o que ele não aceita. Você respeita. Se você pode invadir um segredo, se você pode ver o segredo, se você pode ressignificar algo. Ressignificar significa olhar para aquilo e perceber se aquilo teve uma aceitação. E aí você vai sugerindo ao campo. E se ele não aceita, você deixa. Porque você não pode
impor nada, porque o que você impõe é segundo uma crença que você acha que vai ser bom para ele. E nada do achismo do terapeuta é bom para o outro. O respeito ao campo é tudo. E isso é ensinado no Curar o Curador. Na medida em que você aprende a aceitar tudo que foi do jeito que foi, que já é um jargão na nossa linguagem de consteladores, né? Mas é isso aí mesmo. Se você não aceita, porque a aceitação, e eu aprendi isso com a cinesiologia lá atrás, porque tudo começa com a escolha, né? Uma escolha de aceitação, mas uma de coração. Porque se você não aceita de coração, não teve solução. Eu sinto muitas vezes que o campo ele é um termômetro, é um teste de mentira e verdade, assim. E o campo ele é muito generoso. E eu, como constelador, se eu não desfruto dessa generosidade, o campo vem e me dá uma rasteira. Então, esse aceitar tudo que vem é, inclusive, aceitar o que se mostra no campo. Às vezes, os campos não mostram uma solução bonitinha, como é feita nos filmes do Final Feliz, né, Telê? Ou como alguns constelantes têm a ideia de que a constelação no final, tudo acaba bem, tudo é bonitinho. Sempre, né? Nem sempre. Nem sempre. Às vezes o cliente vai para fazer as pazes com o marido ou com a mulher e não faz. Você vai ver que vai um para cada lado mesmo. Você diz, desculpe, mas esse casamento acabou. Ah, mas faz alguma coisa? Não, não dá para fazer. Né? Eu tenho uma amiga que tem de Juiz de Fora também, que eu me lembro que a mãe dela estava correndo um risco de vida e no campo mostrava claramente que a mãe ia fazer a passagem. E aí ela disse, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Eu digo, desculpe, eu não sou Deus, eu não posso fazer nada. Eu já ofereci à alma dela todos os recursos e ela não aceitou. Então, antes que ela se jogasse no chão, eu coloquei a divina presença dela, que pode ser qualquer coisa, pode ser a consciência lúcida dela, para que ela possa escolher. E deixei a constelação fechada ali, no abraço dessa consciência, porque não tinha mais o que oferecer. Eu não ia inventar nada, eu não posso inventar. E simplesmente ela morreu 6 meses depois, né? Como eu já ajudei a passagem de muita gente. O filho pediu para a mãe aceitar ele porque ele precisava morrer. Ele estava na fase terminal e a mãe segurando a vida dele. A mãe foi porque ele pediu. Olha que doido isso. E 1 semana depois ele morreu e ela aceitou tranquilamente, porque houve um trabalho de ressignificação ali, de vida e morte. Então, assim, a gente vê tanta alma que só morre depois de uma constelação, porque ainda está vivo no campo da família, desesperado. Então, assim, tem tanta coisa bonita nesse campo que as pessoas desconhecem, né? Porque tem esses preconceitos e esses conceitos de crença que não levam a lugar nenhum, que não são coisas de religião, mas são coisas elétricas, são coisas vida, energéticas, né? da nossa alma, né? De consciência mesmo. Então, eu acho muito... Desculpa. Então, eu acho que esse movimento de você olhar para o outro e olhar a dor do outro e acolher essa dor, seja ela qual for o que tenha sido, tem que estar bem resolvido dentro de você, porque senão entra a sua interferência crítica julgadora, quando você foi abusado e você não aceita o abusador, quando você foi maltratado e você não aceita que o outro maltrate, ou que você entra com o seu julgamento. Você entrar com o seu julgamento, acaba. Você deixa de ser um bom constelador. Ou no caso que você usou aí de permitir partir, né? Se eu não tenho curado em mim as dores de permitir que as pessoas se vão também, eu não vou aceitar um campo em que a pessoa quer morrer, ela quer ir para o campo da morte. Eu vou tentar fazer de tudo para salvar ela, mas numa projeção íntima minha, da minha dor, de que se eu salvar a família do constelante, eu vou acabar salvando a minha, e não é isso. Eu me lembro o quanto que o campo foi generoso comigo na minha primeira constelação, na minha formação, inclusive foi até o Valnei que me acompanhou, ele que estava comigo no campo,
E o primeiro campo que eu fiz de constelação era exatamente uma filha se despedindo do pai. E aquilo, até então, para mim, era a maior dor da minha vida. Depois que eu fui percebendo a profundidade das outras dores que eu também carregava na minha alma. Mas eu percebi naquele campo, e o Valnei foi muito generoso comigo, o campo foi generoso, foi todo mundo generoso comigo. Eu pude perceber o quanto que, de alguma forma, aquele movimento na minha alma estava de acordo. E o quanto aquilo me aliviava. E o quanto reconhecer a minha dor não era só ficar... A dor não é só ficar olhando para a dor. Tem que saber lidar com ela. É para lidar, é para transformar a dor. Então eu vi o quanto que ao longo dos meus tratamentos com constelação e também com terapia tradicional, porque eu fui obrigado a fazer terapia tradicional durante a minha formação, pelo Valnei e pelo Christian, porque ele colocava... Obrigada, tá, gente? Eu fui convidada, obrigada a fazer terapia. Não, tem algumas pessoas que realmente, para se tornarem consteladores, têm que fazer mais coisas do que só as constelações. Com É importante certeza. ter recursos terapêuticos que ajudem a lidar com as coisas que vêm, a se amadurecer nessa profissão, porque é também uma profissão, mas é uma profissão que, exatamente por essa generosidade de o tempo todo eu estar me tratando quando o outro vem para se tratar, ser essa troca, né? Eu tenho que estar atenta, porque também senão eu posso me emaranhar no campo dele. E quando você fala que o não abusar, o não entrar demais, o não querer resolver a situação do outro, é mais ou menos por aí, né, Selene? Da gente se preservar também. Tem que tomar cuidado. Exatamente. Como eu, como constelador, posso reconhecer as minhas dores, Selene? Como que eu posso chegar num momento de humildade e falar assim, eu preciso continuar me curando? É quando você evita. Entendeu? O primeiro sintoma é esse. Quando você evita olhar para aquilo que te incomoda, você quer botar debaixo da tapete, não, depois eu resolvo isso, vou olhar para isso agora não. Você vai se distrair com outra coisa. Eu me lembro, isso é coisa de criança. Né? É uma atitude infantil de defesa, porque você tem medo de olhar, de vivenciar aquela dor que está tão ainda presente dentro de você que você não quer fazer contato. Então você não aceita, você não perdoa, né? Você critica, você julga, você é contestador, você bate de frente. São coisas que ainda estão dentro de você, mexendo com a tua imaginário infantil. Alguma coisa está lá dentro. Ou venha da infância, ou venha da criança do teu pai, da tua mãe, que você abarcou para você, ou que você tenha vivenciado. Eu me lembro, eu estava chegando da missa de mês de morte da minha mãe. Eu tinha 12 anos, gente. Quem com 12 anos quer saber da dor da morte da mãe? Aí ficou preso na porta do carro, no táxi, quando eu cheguei. Parecia que tinha arrancado a cabeça do dedo, que tinha saído tanto sangue. E a unha tinha saído da parte de cima e ficou presa só pelas laterais. Imagina a dor, né? Meu pai e minha avó, que era enfermeira, queriam levar para o hospital, ela queria arrancar a unha. E eu fiz o escarcéu, disse, ninguém toca na minha mão, eu que vou cuidar da minha mão. Eu fiquei um mês fazendo curativo na minha mão e cuidando daquela dor física. Porque para mim era muito mais fácil olhar para a dor física do que olhar para a dor da minha alma, que eu tinha perdido a minha mãe. Então é isso que as pessoas fazem, elas colocam uma coisa física, a dor do outro, então eu quero cuidar do outro, cuidar do outro é mais fácil do que cuidar de mim, entendeu? Mas quando chega alguém que fala alguma coisa, eu digo, putz, grilo, isso aí é uma coisa que também pega para mim, vou olhar para isso, porque mexeu... Vou aproveitar, né? Então não tenha medo de olhar, cara, porque você tem que isso é desmistificar a sua própria dor, porque senão ela não vai sair da tua cabeça e vai ser o quê? Um fantasma, uma obsessão. Eu tenho um amigo meu que ele fala que a realidade é bem menos monstruosa do que a fantasia. Com certeza. Né, para atrapalhar esse estar com a nossa família, esse estar com o pai e mãe, esse olhar para as nossas dores que às vezes vem deles, né? Eu acho que
tomar o pai e mãe, eu ia até te perguntar isso, porque em mim fica um pouco confuso isso, tá, Selene? Então, você falou muito de aceitar o que vem. Tomar o pai e mãe é aceitar, é concordar, é assentir? Qual é a melhor? O que a gente pode dizer disso? Eu vejo pai e mãe com uma função, né? Uma função de abrir portas, como se fosse um portal, para que você entre na Terra, em carne, né? E dentro desse portal, você tem uma família, é um corredor. Eu vejo a família e pai e mãe como um corredor que você vem de uma essência, né? De uma reciclada de algum lugar e entra por esse pai, por essa mãe. Você vem aqui para quê? Para olhar para essas dinâmicas que você traz nessa família, que são situações do seu hardware que você tem, de algum espaço-tempo, e que você precisa ressignificar. Aceitar coisas que você não resolveu, coisas que você não entendeu, que estão lá no seu hardware. Porque eu vejo o ser humano como um robô que tem um hardware. Está fora. Ah, tá bom. E tem memórias vivenciadas nessa vida agora, aqui. Você tem situações que estão ligadas a esse campo familiar que está te dando oportunidade de olhar para isso mais uma vez, para que você acolha dentro de você e ressignifique, né? E quando você morre, o que acontece? O corpo acaba, mas o hardware, que é uma coisa virtual, é como uma nuvem de computador, que não apaga. Mas ele vai para algum provedor, digamos assim, que nós não conhecemos, que vai ser ressignificado, né? E algumas coisas vão ser trabalhadas, outras não, outras vão ser deletadas. Alguém, em algum espaço-tempo, que é o cara que é o dono desse provedor, ele vai dar uma limpezinha e vai dizer, bom, esse aqui já dá para botar em outro aparelho. Então, vamos mandar ele pela aquela corrente onde chega a imagem, o Wi-Fi chega até você e vem numa família de novo. Eu entendo como isso. Selene, isso é uma coisa espiritual, de religião? Não, não é. Isso já está provado pela física quântica cientificamente, que você tem várias ressignificações e vários... Aliás, eu fiz isso muito nas minhas turmas de Curar o Curador, que são vários campos de personalidade que você tem que ainda não foram resolvidos. E que não é fácil, não é para qualquer constelador colocar. Você vai colocar 6 aspectos seus no campo? São 6 constelações diferentes ao mesmo tempo. Hello? Então não é para qualquer um. Nós temos um movimento que nós desenvolvemos em Portugal, que é um campo exatamente em que eu coloco, em que eu entro com aquilo que eu sou, olhando para uma personalidade minha daquilo que eu acho que eu sou. Cara, é muito diferente. Aquilo que eu verdadeiramente sou, para aquilo que eu construí, que eu tive que ir moldando, Você não só para minha família, né? porque eu acho que eu sou, é muito louco. Então, você está falando desse molde vem de muitas gerações anteriores, de muita vida vivida, né, Selene? Quando você fala que a sua imagem de família é um corredor, já vem na minha cabeça, é um corredor polonês, né? Porque eu saio dando sua família. É a sua família, minha família não é assim, não. Minha família é uma festa junina, não. A minha família eu vejo um corredor polonês, é chute na bunda. Aliás, é muito interessante. Cada família tem uma forma de transmitir essa informação e esse amor que chega, né, Selene? Então, chegar numa família que às vezes tem uma forma de se comunicar que é um pouco mais agressiva, não necessariamente é que falte amor ali, né, Selene? Não. Tem muito amor. Entre tapas e beijos nascemos todos. Porque, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Para mim, pai e mãe é céu e terra. Tá? Você acha que pai e mãe tem prazo de validade? Que o quê?
pai e mãe têm prazo de validade para o filho? Tem um momento que passam a ser desnecessários? Pais desnecessários. Chega uma hora Eu que a acho que o validade... universo nunca vai acabar, né? E se você sair dessa terra, você vai morar em outra. Porque existem tantas no universo. Se o seu hardware, a Terra acabou, então eu vou mandar ela para Plutão, para aquela estrelinha ali, não sei, entendeu? Para Alfa de Centauro, sei lá, para onde for. A gente estava falando das dores, né, do facilitador, sobre esse seu trabalho de curar o curador, e você deu o exemplo da sua dor, né, aos 12 anos ter perdido sua mãe. E eu tenho como memória tantos trabalhos em que você foi minha mãe. Então, isso é uma... E mãe de tantos, né? Isso é uma simetria oculta das relações, em que você pode, com a sua ferida sarada, sanada, estar no seu lugar e proporcionar que eu e outras pessoas também pudessem ter esse movimento. E eu, com as minhas dores também, quando estou com um constelante que tem umas dores parecidas, eu posso estar com ele mais forte. Eu acho que esse trabalho é muito bonito. Porque, por exemplo, pode falar, Cidê. É porque eu acho interessante que é o seguinte, por exemplo, quando você tem um trauma, né, uma coisa dramática na sua vida, como você teve, como eu tive, por exemplo, né, perdi minha mãe atropelada na esquina de casa. Pô, me dá um lençol aí que a sua mãe morreu. Com 12 anos de idade. Então, assim, isso é só uma pincelada do que eu passei. Então, assim, não foi fácil. E a partir desse momento, eu já trabalhei vários aspectos que ficaram relacionados a esse trauma. Porque, já trabalhei pai e mãe, já tomei pai e mãe. Eu sempre tomei meu pai e mãe. Eu sempre tomei meu pai e mãe, porque minha mãe foi maravilhosa. Meu pai foi sensacional. Mas tinham aspectos desse campo que eu não percebi e que a minha criança entendeu de uma outra forma. Gente, ressignificar essas coisas foram trabalhos fortíssimos, né? Primeiro, pra você ter uma ideia, uma dor no pescoço. E eu trabalhando lá em 2000 com Gunther Weber. E trabalhando uma dor no pescoço, um sintoma, porque ele era médico e tudo mais, ele nos passou muito sobre sintoma. E aí a minha representante só ficava assim, ó, olhando para cima. E aí ele fez assim, o que você não quer ver? Foi aí que eu trabalhei a morte da minha mãe. 20 minutos agarrada lá no corpo dela. Que eu não vi minha mãe morta. Então, existe aquele espaço que criança, por exemplo, não vê o morto. Né? Não tem esse rompimento, né, do amor interrompido, né? Que é um amor de criança mesmo. Então, vários aspectos foram trabalhados. Vários, com relação ao meu pai, em relação à morte da mamãe. Então, assim, quando você, apesar de ter tomado, não, meu pai e minha mãe são maravilhosos, mas não é isso, é tomar a vida. O que está por trás de pai e mãe é a vida que foi dada, não é a figura do pai e da mãe. Isso aí é uma coisinha a mais, é um plus a mais, entendeu? Porque meu pai foi um carrasco. Tudo bem, mas ele te deu a oportunidade de viver, de estar aqui, de crescer e de evoluir. Então, é esse significado do tomar a vida. E tomar não é uma coisa... o que é tomar? É porque se você não toma, você não pega. Você fica esperando ele te dar, porque ele não me deu amor, porque ele não me deu carinho, porque ele não me deu atenção. Então, eu quero os bens materiais. Não vai adiantar, meu bem. Entendeu? Qualquer herança não vai pagar o preço de você ir lá e dizer assim, legal, custou o que para vocês isso? Então, o que custa para mim é essas questões que eu vou ter que pagar para trabalhar, para resolver e entender no meu coração e na minha mente o que é o significado de estar vivo, de tomar a vida e de continuar fazendo e realizando. Isso é que dá tesão, gente. É viver. Tem uma... muito bom, você é excelente. Obrigado por tudo. Uma das imagens que eu tenho
que eu gosto de usar como um exemplo dessa força que é tomar a vida, é literalmente um bebê. Um bebê, a mãe bota o seio perto, o bebê que vai, põe a boca, chupa e bebe até a hora que sentir que está cheinho, que está satisfeito e para. Essa é a força da vida. Não é igual o bebê que fica lá esperando a mãe trazer a mamadeira e a mamadeira sai fácil, o leite sai fácil. Então, a gente tem que buscar também essa força todo dia, mesmo já sendo adulto, essa força de tomar as coisas que vêm, e receber, e saber receber, né, Selene? Muitas pessoas têm dificuldade de receber. Saber receber Estão isso. buscando, mas não recebem o que vem. Chegou uma pergunta de uma pessoa querendo saber se o campo do constelador influencia o campo do constelado. Eu acho que nós sempre influenciamos uns aos outros, né? Agora, há de se entender qual é a dinâmica que o constelador tem dentro dele, né? Uhum. E o único movimento que o constelador deve ter no campo é de amor. Amor genuíno, por tudo que é, do jeito que é, daquele campo traz para você. Porque você está a serviço desse campo. Você só está a serviço, né? Então, isso é que você tem que entender. Porque nós, eu até na Adara, que fez também, ela me quis que eu falasse sobre campos morfos. Eu vou até fazer uma live sobre isso para explicar um pouco mais, porque não deu tempo. Claro. Mas é interessante as pessoas perceberem que, assim como a Terra tem os meridianos, né? Nós temos meridianos, mas nós temos meridianos, nós temos campos de linhas ao nosso redor que estão invadindo o espaço alheio. E o espaço alheio meu. E nesse cruzamento energético, como fios, o telefone sem fio, interferência, é a mesma coisa. Eu estou sentada aqui, o outro está trabalhando ali do meu lado, eu estou sentindo as emanações, as vibrações, os sentimentos que vêm dele, sem mesmo olhar para ele. Não é? Existe um campo, que é o campo áurico, que as pessoas falam. Esse campo, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem vibrações, e cada informação que chega até você, de você vai para o outro. Então, você pode estar se retroalimentando no amor, na alegria ou na tristeza, ou na depressão. Um vai alimentar o outro, queira você ou não. Entendeu? Então, você tem que se trabalhar para que você possa estar fortalecido e não permitir que essas coisas te invadam, que é o inconsciente coletivo, gente. O medo. Hoje eu vou falar sobre medo, que é exatamente isso, que está invadindo o tempo todo. Um fala isso, outro fala aquilo, e aí vai alimentar e vai despertar em você os medos do teu campo. E aí aflora tudo. O que é teu e o que é do outro? O que você vai dar força? Então, já estamos chegando aqui nos momentos finais da nossa live. Infelizmente, temos um prazo para terminar aqui no Instagram. Verdade. Mas eu quero já te agradecer pela sua participação, por tanto conhecimento compartilhado, foi tão importante para nós. Muito obrigada, querido, por trazer tantas informações. Quando vocês quiserem, estou aqui. Quando lançar o seu curso, volta aqui para falar dele para a gente, tá? Para divulgar. Bom. E faz mais uma vez a chamada da sua live de hoje e em qual Instagram você entra. Chama mais uma vez para sua live de hoje à noite. Em qual Instagram? Toda quinta-feira, às 20 horas, em Taumaturgo Selene. Isso, @Taumaturgo Selene, às 20 horas hoje. Lá vai saber sobre o medo. O tema é interessantíssimo. Selene, você tem que cancelar algumas contas suas, você tem várias contas de Instagram. Vários Instagrams seus. Cara, não sei quem foi que fez aquilo. Eu não tenho várias, eu só tenho duas. Uma que é profissional e uma que é mais pessoal. Taumaturgo Selene é a minha profissional. E ser taumaturgo é a minha pessoal. E a Selene Taumaturgo tá lá que eu não consigo nem acessar, coitada. Você tem muito. E eu não sei nem deletar. Eles não me dizem como. Preciso de ajuda, help! Eu tô aprendendo, gente. Eu tô aprendendo.
Faltam 20 segundos aqui para encerrar. Sintam o nosso amor. Muito obrigada. Mais uma vez, para quem está assistindo esse vídeo pelo Instagram depois, acompanhe também a nossa live às 5 horas da tarde com o @belacura_constela. A gente vai falar sobre um novo olhar sobre os relacionamentos. E depois, às 8 horas, a Selene